proporcionando a encarnação do Filho eterno de Deus, que torna-se Filho do homem, o que ele realiza ali, ele também realiza em nós. Você quer ver um texto interessante que às vezes passa despercebido em João, capítulo 1? Esse texto que nós lemos com muita frequência, mas veja os versos 12 e 13 do Evangelho de João, no capítulo 1. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora preste atenção: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu pergunto, quem nasceu nessas condições? Ou seja, quem nasceu sem a interferência de um homem, sem a interferência da carne, sem a interferência humana? Quem nasceu sem participação do sangue, da vontade da carne ou da vontade do homem, mas nasceu exclusivamente de Deus? Quem? Jesus. O nascimento de Jesus foi assim. E veja, João usa uma linguagem referente ao nascimento de Jesus, mas para descrever o nosso novo nascimento. Ele não está aqui falando do nascimento de Jesus. Ele está falando do renascimento que acontece comigo e com você quando Jesus Cristo vem e se revela a nós. Mas a linguagem é a mesma. João usa uma fraseologia relativa ao nascimento de Jesus para descrever a nova criação, o que o Espírito estava fazendo em Maria ao trazer Jesus, o Verbo de Deus, ao mundo na encarnação, fazendo com que o Filho eterno de Deus se torne o Filho do homem. O Espírito que fez isso através de Maria vem e realiza isso agora em nós. O mesmo poder com que o Espírito atua, dando ao Filho eterno de Deus a sua humanidade, esse Espírito agora atua em nós, realizando a nossa nova humanidade, a nova criação, o novo nascimento, inaugurando o novo mundo de Deus. É isso que está acontecendo. Portanto, quando Paulo diz que pelo Espírito de Cristo nós podemos então clamar Abba, Pai, da mesma forma como Jesus se relaciona com o Pai, é porque o mesmo Espírito que agora atuou em Jesus, que atuou em Jesus no seu nascimento, ele agora realiza em nós essa mesma obra, esse mesmo milagre. Portanto, quando nós olhamos para esses movimentos na vida de Jesus, não só no seu nascimento, mas também no seu batismo, quando ele chega ao Jordão para ser batizado, eu tenho a impressão de que nós não temos dado tanta importância no batismo de Jesus. Às vezes se debate a forma do batismo, mas o contexto do batismo de Jesus, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a ênfase que João Batista dá ao batismo de Jesus é que ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa é a ênfase de João. Em todos os 4 evangelhos, João, quando Jesus se aproxima, ele diz: aí está alguém que vos batizará com o Espírito Santo. João está aqui fazendo uma afirmação central que hoje e amanhã eu quero explorar com vocês. A afirmação central de João aqui é que ser batizado envolve essa inauguração,
esse ato onde nós entramos e participamos dessa nova realidade, desse novo mundo, dessa nova criação que Deus está realizando em Cristo Jesus pelo seu Espírito. Essa é a grande afirmação de João. A ênfase no batismo de Jesus é posta nesse batismo, ou seja, naquele momento no Jordão, Jesus ouve uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O que o Espírito está realizando ali na vida de Jesus, esse mesmo Espírito que sempre fez com que o relacionamento do Pai e do Filho fosse um relacionamento dinâmico e eterno, ele agora, de uma maneira muito especial e particular, para nos revelar o propósito de Deus para a nossa própria vida, nós vemos que aquilo que ele realiza ali em Jesus, essa voz do céu, que Jesus ouve ali no Jordão, é a voz que, quando o Espírito vem sobre nós, nós também ouvimos e nos tornamos participantes dela. Isso para mim, gente, é uma coisa fantástica, poderosa. O Espírito Santo, ele desce do céu e pousa sobre Cristo. Ele permanece em Cristo. A morada permanente do Espírito de Deus é no Filho de Deus feito carne. E nesse momento do batismo, o Espírito que sempre havia vindo do Pai para o Filho, vem agora de uma forma especial no momento em que Jesus inicia a sua tarefa, a sua obra messiânica e redentora. Esses textos assim me impressionam. Há um tempo atrás, eu estava trabalhando, preparando umas palestras, uns sermões sobre a tentação de Jesus, que acontece logo depois do seu batismo, que também às vezes me dá a impressão de que nós não damos tanta ênfase. E eu fiquei pensando, Jesus foi para o deserto sozinho para ser tentado pelo diabo. Portanto, se hoje nós temos o registro do que aconteceu naquele momento solitário no deserto, é porque Jesus contou isso para os seus discípulos, para que isso ficasse registrado para nós. Não havia ninguém ali com Jesus. Se hoje nós sabemos do que aconteceu no deserto, naqueles 40 dias em que Jesus foi tentado, é porque ele contou, compartilhou com seus discípulos o que aconteceu. Daí a importância. E veja, Jesus, no batismo, ele ouve essa voz do céu: esse é o meu filho, e o filho em quem eu tenho grande prazer. E aí Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, para ser ali tentado pelo diabo. Parece um paradoxo, mas não é. É assim que funciona. O Espírito leva Jesus. E veja, quando o inimigo entra em cena, qual é a primeira tentação? Transformar pedras em pães. Mas veja a sutileza do inimigo. Antes, ele sugere para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja, o problema não é transformar as pedras em pães. Jesus fez milagres semelhantes depois. Qual o pecado em transformar pedras em pães? Qual o problema, o pecado de um homem faminto, depois de 40 dias sem comer nada, resolver comer pão, mesmo que a forma de adquirir seja meio incomum? Mas qual o problema moral, ético? Que pecado poderia haver ali? Mas quando o inimigo levanta essa suspeita,
Jesus, 40 dias atrás, ele ouviu no deserto, no Jordão, uma voz dizendo: esse é o meu filho. 40 dias depois, o inimigo entra e sussurra nos seus ouvidos, dizendo: será? Será? E em todas as tentações, essa suspeita é afirmada. Por quê? Porque a questão central não era Jesus demonstrar o seu grande poder transformando pedras em pães, ou saltando do alto do templo e seus anjos sustentando-o, ou sendo colocado em cima de um monte, olhando todos os reinos da terra e receber o poder sobre esses reinos. A questão não era essa. A questão é que Jesus estava iniciando o seu ministério messiânico e ele precisa, para realizar esse ministério, ele precisa ter essa clareza, como nós precisamos ter, da nossa identidade fundamental, que é afirmada pela ação do Espírito, fazendo com que nós nos identifiquemos como filhos e filhas de Deus. Então, no Jordão, Jesus é ungido pelo Espírito Santo, de modo que ele venha a ser o servo do Senhor. E ele entra na história para assumir o seu lugar ao lado dos pecadores, libertando-os do pecado em seu caminho para a cruz. A resposta de Jesus a tudo o que aconteceu no Jordão é afirmada naquele seu sermão em Nazaré, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar, para libertar, para realizar a obra libertadora de Deus. Ele não é o Messias ungido por Deus para transformar pedras em pães. Isso ficou lá no deserto. Ele é o Messias de Deus para libertar homens e mulheres das amarras, das prisões, da mentira, do pecado, do engano, do medo e de tudo aquilo que nos torna pessoas reféns de toda essa realidade caída que o pecado proporcionou no mundo que nós vivemos. Muitas vezes o paradoxo que vivemos, ontem à noite alguém fez essa pergunta, é que nós queremos poder, queremos unção para transformar pedras em pães. A unção de Jesus não foi para isso. A unção de Jesus foi para sofrer ao lado dos pecadores e assumir o custo desse sofrimento. É por isso que ele diz em Mateus 12, 28, mas se expulso os demônios pela virtude do Espírito de Deus, é porque o reino de Deus já veio até vós. Então, a obra libertadora de Jesus e a unção do Espírito sobre Jesus e o reino de Deus estão vinculados. Em Atos 10, a unção do Espírito, ela é considerada essa realidade na vida de Jesus para a sua obra. Sabeis como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder dos milagres a Jesus de Nazaré, que andou por todo lugar, fazendo bem, curando todos os que o diabo tinha escravizado, porque Deus estava com ele. Essa é uma realidade importantíssima. É importante nós reconhecermos que, antes do Espírito realizar a sua obra em nós, ele realizou primeiro em Jesus, no verdadeiro homem. O Evangelho vai trabalhando com esse conceito. Deus em Cristo realizando a nova criação. E a sua vida, o seu nascimento, o seu batismo, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição é a realização dessa criação nova de Deus. A primeira criação falhou. O primeiro Adão fracassou pela sua desobediência,
por escolher ser ele o seu próprio Deus, pela sua autonomia, pela sua independência, pelo seu desejo de estabelecer a sua própria agenda, o seu próprio caminho, ser ele o seu próprio Deus. Fracassa. Na plenitude dos tempos, Deus então envia o seu Filho. E o seu Filho realiza a criação que o primeiro Adão fracassou. O propósito de Deus, ele tem esse processo linear em toda a Bíblia. Nós temos Gênesis 1 e 2, a criação, capítulo 3, a queda, 6, dilúvio, 11, Babel. Nós temos até o capítulo do 3 ao 11, nós temos esse processo da corrupção e da iniquidade humana quando ela decide viver independentemente de Deus. Como que Deus intervém na história para resolver o problema da humanidade, do pecado, da morte, do mal? Deus não tem nenhum plano mirabolante. Gênesis 12, Deus chama Abraão. E diz para Abraão, através de você eu vou abençoar as famílias da terra. Vou fazer de você uma grande descendência. O propósito de Deus é que através do seu povo, do povo que Deus escolheu, a salvação e a libertação e o reino de Deus pudessem se manifestar no mundo e na história. Mas o que nós vemos no Velho Testamento é que Israel fracassa pelos mesmos motivos. Ele quer ser como as outras nações. Ele escolhe um rei porque ele queria ser que nem os outros eram. E Deus diz para o profeta, eles não estão rejeitando a ti, mas a mim, para que eu não governe sobre eles. E Israel fracassa. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus em Mateus, que é outro texto que a gente sempre pula, né? Nenhum crente gosta de ler genealogia. Eu às vezes brinco com o pessoal dizendo que ler genealogia é que nem ver foto de festa de aniversário de um ano do filho dos outros, né? A coisa mais chata do mundo, mas os pais fazem questão que você veja aquele álbum dessa grossura. Mas aquilo é muito importante, porque se você notar a genealogia de Jesus começa assim, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, ele dá continuidade à história e ao processo de redenção. E ele entra e anuncia o reino de Deus, traz as boas-vindas para todos os exilados, todos aqueles que Israel, que deveria acolher, rejeitou. E é isso que muitas parábolas de Jesus, como a do filho pródigo e tantas outras, ele está procurando mostrar. Os milagres de Jesus têm a ver com isso. Os milagres de Jesus não são um festival de ações poderosas, sobrenaturais, para ele poder ter brilho. Não. Os milagres de Jesus têm essa clara expressão e manifestação do reino já presente. Os judeus, por exemplo, os fariseus, eles rejeitavam os leprosos. Eles eram considerados impuros. Jesus vem, imagina o impacto disso. Jesus vem e toca o leproso. E ao invés de Jesus ser contaminado e considerado impuro, a pureza dele envolve o leproso. Vocês podem imaginar o impacto disso para os judeus da Palestina do primeiro século? Isso era uma coisa completamente fora de qualquer possibilidade. Um judeu que, ao invés de ser contaminado pela impureza de um leproso, ou pela impureza de uma mulher com fluxo sanguíneo, ou várias outras enfermidades consideradas impuras, Jesus toca. E a pureza dele envolve aquele leproso. E o que Jesus está dizendo é que o reino de Deus chegou e essas pessoas são bem-vindas. E ele as convida para o banquete.
Com a sua morte e ressurreição, Jesus, então, traz essa consumação do reino já presente. E é interessante como que é possível fazer uma analogia. A primeira criação, no 6º dia, Deus cria homem e mulher, e olha e diz que está tudo bem, está tudo muito bom, e encerra a sua obra criadora e entra no descanso no 7º dia. Na sexta-feira da paixão, Jesus sobe na cruz e diz: está consumado. O novo mundo de Deus foi realizado. No primeiro dia da semana, Jesus ressurge dentre os mortos. Ele entra no cenáculo e sopra sobre os discípulos o Espírito. Onde vocês lembram de um outro sopro? Na criação, Gênesis, Deus sopra o fôlego da vida. Jesus faz a mesma coisa, sopra o Espírito. E em Pentecostes essa igreja recebe o Espírito. Para quê? Para viver aquilo que Jesus viveu, para ser aquilo que Jesus é. Então, quando nós falamos na plenitude do Espírito, tanto para Jesus quanto para nós, não é uma posse imediata da plenitude, de uma plenitude estática, mas é essa autoentrega contínua, dinâmica, onde o Espírito permanece continuamente nos envolvendo e nos enchendo, para que nós possamos ser e fazer a mesma obra de Jesus Cristo. É o que Pedro nos afirma em Atos 10. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, voltando agora, olhando para essa dinâmica toda, o Espírito Santo, ele é o Espírito da comunhão. É assim que Paulo termina a sua 2ª carta aos Coríntios, com a bênção que nós conhecemos como a bênção apostólica, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Ele é o Criador e o realizador, aquele que sustenta esse relacionamento. Koinonia, comunhão, é o principal resultado da proclamação do Evangelho e da presença do Evangelho em nós. Por isso que os 2 ofícios fundamentais que Paulo apresenta em relação ao Espírito Santo, 2 afirmações que nós não podemos, ninguém é capaz de fazer sem o Espírito Santo, é afirmar: Abba, Pai, e Jesus é o Senhor. Essas 2 afirmações, elas jamais são compreendidas, vivenciadas, se não for pelo poder do Espírito. É claro que Paulo não está dizendo que ninguém pode dizer que Deus é Pai. Qualquer pagão pode falar isso. Ele não está dizendo que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Basta que alguém saiba ler e passar em frente a uma igreja universal, vai dizer Jesus Cristo é o Senhor. Não é disso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que ninguém se submete ao governo de Jesus Cristo. Ninguém se submete ao senhorio de Jesus Cristo e se entrega em submissão e obediência ao governo de Jesus Cristo, se não for pelo poder do Espírito Santo. Ninguém. E ninguém entra num relacionamento com Deus Pai, chamando-o de Abba, Pai, se não for pelo mesmo Espírito, pelo mesmo poder.
Portanto, nesse relacionamento vertical, tanto a nossa confissão do senhorio de Cristo, como a nossa confissão da paternidade de Deus, são obra do Espírito Santo. Essa confissão é uma obra do Espírito Santo. Só Ele faz isso. E assim tem feito em toda a história do cristianismo. Então, de um lado, o Espírito nos abre para Deus, tanto na nossa confissão do senhorio de Cristo, nos submetendo ao governo de Jesus Cristo, como na nossa confissão Abba, entrando num relacionamento filial com Deus, da mesma forma como Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Sendo amados, como eu disse ontem, com o mesmo amor, herdeiros da mesma glória, participando da mesma alegria, vivendo a mesma segurança, vivendo a mesma confiança que Jesus Cristo vive eternamente com o Pai. O Espírito Santo realiza isso, mas por outro lado, o Espírito Santo também nos abre para o relacionamento com o outro, com os nossos irmãos e irmãs. A igreja é essa comunidade de pessoas em que em Cristo participam da vida de Deus e, como resultado, comungam da vida de Deus entre si, em Jesus Cristo, numa comunhão que envolve todos os níveis dos nossos relacionamentos. O nosso relacionamento é sempre em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para o louvor e honra e glória de Deus. Então, para João, na sua primeira carta, essa comunhão, tanto horizontal quanto vertical, estão inseparavelmente vinculadas. Ele diz que é impossível alguém dizer que ama a Deus e odeia seu irmão, é impossível nós crermos nos mandamentos de Deus sem guardá-los, sem vivenciá-los. João estabelece uma relação extremamente estreita, perfeita, da mesma maneira como vemos isso na Trindade. Então, o Espírito Santo é o espírito do relacionamento, é o espírito da comunhão, é o espírito desse novo mundo, dessa nova realidade para dentro da qual nós somos convidados para participar em Cristo Jesus. Então, ele nos abre para esse relacionamento. Portanto, a nossa condição perante o Espírito Santo, ela é mais claramente demonstrada pelo estado dos nossos relacionamentos do que pela expressão dos nossos dons ou de outras expressões aparentemente poderosas que fazemos. Não. O que demonstra a presença do Espírito Santo na vida de um cristão e na vida da igreja é a maneira como ele se relaciona. Se você olhar todo o fruto do Espírito Santo de Gálatas 5, tem a ver com isso. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, etc. Todos eles têm a ver com o outro. Ninguém ama de si para consigo mesmo. Ninguém é manso de si para consigo mesmo. Ninguém é paciente de si para consigo mesmo. Ninguém tem domínio próprio para consigo mesmo. Não. Todos esses frutos do Espírito dizem respeito às nossas relações. Dizem respeito à forma como nós construímos e vivemos essa nova comunidade, essa nova humanidade, essa nova criação criada em Cristo Jesus. Estar no Espírito significa estar e participar do único corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. Então, a igreja, ela não é uma instituição que nós nos tornamos membros dela e participamos das suas atividades e dos seus programas. Não, ela é mais do que isso. Então, veja, quando nós afirmamos que a igreja é o corpo de Cristo, ou que nós, como cristãos, somos corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, nós temos aqui duas afirmações de Paulo que são fundamentais para a nossa experiência espiritual. De um lado, quando nós afirmamos que a igreja é o corpo de Jesus,
nós afirmamos, em primeiro lugar, que Jesus Cristo é o Senhor, é o cabeça, é o Rei, é aquele que governa, dirige, que a igreja existe em submissão a Ele. É Ele quem dá a sua origem, é Ele quem define a sua vocação e a sua missão. É em direção a Cristo que nós crescemos. Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor da igreja. Por meio do Espírito Santo, Cristo então se faz poderoso, não apenas no exercício do nosso ministério, mas nos nossos relacionamentos. A nossa identidade, ela é uma identidade comunitária. Noutras palavras, ela é uma identidade eclesial, nós somos seres eclesiais. No corpo de Cristo, nós somos quem somos, sempre em relação com outra pessoa, ou com outras pessoas. Eu sou quem eu sou, em relação com outras pessoas. Eu não tenho uma identidade própria, fechada em mim mesmo. Quando nós nos convertemos a Cristo, nossa identidade é sempre uma identidade comunal, eclesial, relacional, como a Trindade. O Filho não tem uma identidade própria, ele é filho porque ele tem um pai. O pai não tem uma identidade própria, ele é pai porque ele tem um filho. O Espírito não tem uma identidade própria, ele é o Espírito do Pai e do Filho. Veja como que a doutrina da Trindade lança luz sobre tudo isso. E somos também o templo do Espírito Santo. E isso significa que o templo, na linguagem bíblica do Velho Testamento e do início do Novo Testamento nos Evangelhos, o templo representava, em toda a mentalidade judaica, o lugar da presença de Deus. Um dos grandes problemas dos judeus em relação ao Messias, e daí a rejeição de Jesus, que eles tiveram para com Jesus, é porque o Messias iria realizar, entre outras coisas, pelo menos duas, muito importantes. A primeira, o Messias viria e expulsaria os seus opressores. Porque Israel vivia no tempo de Jesus o pior de todos os exílios, pior do que o exílio no Egito, pior do que o exílio na Babilônia. Israel estava vivendo o exílio na sua própria terra. Eles estavam na sua terra, mas sob o domínio dos romanos. E para eles o Messias era aquele enviado por Deus, um ungido de Deus, que viria libertá-los das mãos dos inimigos e colocar o seu ungido no trono de Davi. Por isso que quando Jesus entra em Jerusalém, a grande multidão lança as palmas e os seus mantos no chão e aclamam Jesus dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel, Hosana. Eles esperavam que Jesus iria entrar em Jerusalém e iria assumir o trono de Davi, expulsaria os romanos e traria de volta a justiça e a paz para Israel. Era essa a expectativa. Daí a grande decepção no decorrer daquela semana, quando Jesus logo depois é preso. Mas eles esperavam isso, os discípulos esperavam isso. Quando Jesus entra no cenáculo com os discípulos para aquela última ceia, eles começaram a discutir ali quem dentre eles seria o maior, quem sentaria à direita e à esquerda no novo reinado messiânico de Jesus. Na verdade, eles estavam ali discutindo quem ia ser o ministro da Casa Civil, o ministro da Fazenda, quem seriam as pessoas mais próximas de Jesus. Nesse momento, Jesus pega a túnica, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí complica tudo, bagunça tudo. E na cabeça dos judeus isso fica muito confuso, porque de um lado, como Nicodemos disse para Jesus: olha, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com você. O que você está fazendo é surpreendente. Todas as evidências apontavam para que Jesus, de fato, seria o Messias. Como aqueles dois discípulos voltando para a vila de Emaús. Quando Jesus se junta a eles,
Eles dizem: você não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, o Nazareno, poderoso em obras e palavras, a gente tinha certeza de que Deus estava com ele e era ele quem haveria de redimir Israel, mas hoje já é o 3º dia e eles o mataram. A esperança de Israel acabou, porque eles esperavam um Messias que os libertasse. Só que Jesus vem e faz uma coisa completamente inesperada e ninguém entende. É como se Jesus dissesse: tá bom, eu vim aqui para resolver o problema da opressão, dos inimigos e do poder dos romanos sobre vocês, e nós vamos resolver isso, mas sabe como? Nós vamos amá-los. Tá bom assim? Ao invés de expulsá-los, a gente vai amar. E mais, nós vamos perdoá-los. Não era isso que eles esperavam. Não era esse o Messias que eles esperavam. E eles esperavam que ele não apenas libertaria das mãos dos inimigos, mas que também ele iria reconstruir o templo. E Jesus diz: eu vou destruir. E não vai ficar pedra sobre pedra. Aí que a coisa complicou de vez. E aí eles resolvem então crucificá-lo. A igreja é o corpo de Cristo e o templo do Espírito. O templo é esse lugar onde Deus habita. Como é que Deus queria se revelar no mundo quando ele chama Moisés? Através do seu povo. Era através da maneira como esse povo iria responder a Deus e viver. Eu fico imaginando, na antiguidade, era como se alguém chegasse ali nas regiões circunvizinhas de Israel e perguntasse quem é o Deus de vocês? Certamente levariam a um grande templo, mostrariam uma grande divindade, uma estátua enorme, e diriam: olha, esse aqui é o nosso Deus, é Rimon, é qualquer divindade daquele tempo. E se esse turista chegasse ali em Israel e perguntasse: quem é o Deus de vocês? Cadê o templo? Onde é que vocês o colocam? Eles iriam dizer: não tem templo. E a imagem dele está em cima de uma montanha, de uma pedra? Não está. Mas quem é o Deus de vocês? Veja como nós nos relacionamos. Veja como as nossas viúvas são cuidadas. Veja como o órfão é tratado. Veja como o estrangeiro é cuidado. Veja como nós cuidamos uns dos outros, e você vai ver o nosso Deus. Era assim. Ou deveria ser assim. Por quê? Porque o templo continua sendo o povo de Deus. O templo que revela a presença de Deus no mundo, aqui em Anápolis, é isso aqui. São vocês. Se Anápolis precisa conhecer o Deus único e verdadeiro, ele vai conhecer através da igreja, o povo de Deus. Então, essa koinonia é essa participação, é essa comunhão que nós temos na vida encarnada do Filho, de tal maneira que tudo é comungado conosco. Talvez uma comparação, ainda que precária, disso é o que nós temos no casamento, esse grande mistério que Paulo descreve em Efésios capítulo 5, quando ele diz: serão os dois uma só carne. É uma unidade de amor, como acontece na Trindade. O mistério da igreja não é que sejamos absorvidos em Cristo, e nem que Cristo seja absorvido por nós, mas é que Cristo se dá, ele se doa a nós. É isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós nos lembramos de que Jesus um dia partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que eu dou por amor de vocês. É a minha vida que eu reparto por amor de vocês. Comam. Esse cálice é o sangue da nova aliança. É o cálice da nova aliança, derramado por amor de vocês.
em favor de vocês. Portanto, a comunhão não significa que nós somos absorvidos. Eu continuo sendo quem eu sou, a minha esposa continua sendo quem ela é. Mas na medida em que eu me dou a ela, e na medida em que ela se doa a mim, crescemos numa unidade de amor. E chega um momento que a gente nem sequer percebe, mas a gente já não consegue mais conceber a vida sem um e o outro. Isso é um mistério. Eu estou hoje com 36 anos de casado. Quando nós completamos 25 anos, há 11 anos atrás, eu estava conversando com ela e disse assim, me veio essa constatação, talvez pela data, pensando na nossa história juntos, eu disse para ela uma coisa que me chamava a atenção na época. Eu falei, hoje eu me vejo mais livre e mais verdadeiro quanto mais eu me vejo em você. Quanto mais eu amo e quanto mais eu me dou, mais eu me torno livre. E mais eu me torno verdadeiramente quem eu sou. Isso é completamente o oposto de tudo que vemos na nossa cultura. A nossa cultura diz que você alcança a liberdade e a sua identidade na sua independência e na sua autonomia. Eu preciso me ver livre de todas as amarras, de todas as relações, para eu poder então me sentir livre e verdadeiro. O que é uma falácia, porque nunca nos sentimos livres, nem verdadeiros, porque existe apenas uma forma do ser humano encontrar a sua liberdade, que é amando. Porque o amor é a única expressão de um ser livre. Não o amor platônico, porque esse é um conceito muito equivocado que nós temos, porque talvez para muitos de nós, amar significa aquilo que eu sinto para com uma outra pessoa. Não é disso que a Bíblia fala quando fala de amor. Por quê? Porque quando eu digo que amor é aquilo que eu sinto por uma outra pessoa, no final de tudo, diz respeito ao que eu sinto e não a outra pessoa. E se eu deixo de sentir, eu deixo de amar. Isso não é o conceito bíblico de amor. O conceito bíblico de amor não é platônico. O conceito bíblico de amor é o conceito da autoentrega, da doação. Deus nos ama porque Ele se deu, se entregou, se doou, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Essa é a natureza bíblica do amor. Então, quando nós entramos num relacionamento assim, quando nós nos doamos nesse relacionamento, quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós nos entregamos em sacrifício, mais livres e mais verdadeiros nós nos tornamos. Eu sou mais verdadeiramente quem eu sou, quanto mais eu me vejo no outro e me entregando ao outro. E é isso que nós encontramos tanto no corpo de Cristo, quanto na própria dinâmica da comunhão divina. O corpo de Cristo que Paulo descreve em 1 Coríntios 12 e 13, é uma metáfora, uma riqueza extraordinária. Porque ele mostra que se eu tiro esse dedo da minha mão, se ele resolve ser autônomo e independente para então ser livre, e ele resolve ser arrancado da minha mão, ele morre. Ele só é o que ele é porque ele faz parte de um corpo. Fora do corpo, ele deixa de ser o que ele é. Ele vai ser alguma outra coisa, morta, que vai apodrecer e que vai desaparecer. Mas ele deixa de ser aquilo que ele de fato é. Se eu arranco o meu coração,
ele fora do meu corpo, ele vai ser um músculo que rapidamente vai perecer. Mas enquanto ele permanece no corpo, ele permanece com uma identidade. Então, deixa eu avançar um pouco mais, só para a gente terminar, que há uma afirmação que eu gosto muito de um pastor, um teólogo, mas muito pastor ortodoxo, chamado Zizulas, e hoje, se não me falha a memória, ele estava muito velho, mas é pastor da igreja de Esmirna. E ele usou uma expressão que me chamou muito a atenção. Ele disse que Cristo institui e o Espírito constitui. Cristo institui e o Espírito constitui. Esses dois prefixos, in e com, são muito importantes na nossa compreensão tanto da importância e centralidade de Cristo, como da importância do Espírito na vida espiritual. Quando ele diz da instituição, significa que a igreja é algo que é apresentado a nós como um fato, como algo dado, o que é uma provocação, inclusive, à nossa liberdade. Então, assim, dizer que a igreja é instituída por Cristo significa, como eu já disse, que Jesus é o Senhor dela, é o cabeça dela, Ele é quem define a missão da igreja. A missão da igreja não é sua própria, é a missão de Cristo. Ele estabelece a forma e a norma da igreja, o que a igreja confessa, a forma como a igreja adora, a vida que a igreja vive no mundo, a missão que a igreja tem para com o mundo que ela vive. Tudo isso é normativamente estabelecido pelo Filho encarnado de Deus. Não nos é dado o direito de questionar, não fomos consultados a respeito, não temos a liberdade para dizer que a igreja deve ser assim ou assado. Nós não estamos falando da estrutura institucional das nossas denominações, nós estamos falando da igreja como povo de Deus, corpo de Jesus Cristo, que tem Cristo Jesus como seu Senhor. A igreja, nesse sentido, ela é instituída por Cristo. Mas veja, ela não é apenas instituída por Cristo, ela é constituída pelo Espírito. E o que significa isso? Significa que o Espírito é aquele que toma aquilo que é de Cristo e o torna nosso, e toma aquilo que é nosso e o torna de Cristo. No Espírito nós nos submetemos a Cristo, e no Espírito nós nos submetemos uns aos outros, e no Espírito nós vivemos a vida de Cristo dentro da realidade dessa comunhão. Nós respondemos a Cristo com toda a liberdade e espontaneidade da nossa parte, embora não por nós mesmos. Que, aliás, foi uma grande discussão, que houve um racha na igreja, se não me engano, aí lá pela virada do 1º milênio, porque alguns, sobre a declaração de Maria, quando Maria disse, eis aqui a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade, alguns levantaram a seguinte pergunta: Maria respondeu a Deus. Foi Maria que respondeu a Deus, ou foi Deus que deu a resposta a Maria? Não é a pergunta assim de Tostines, é uma pergunta séria. A resposta que Maria deu, foi dada por ela a Deus, ou foi dada a Deus por ela mesma? Os que defenderam que foi Maria que deu a resposta, se
envolveram cada vez mais com o que hoje nós chamamos de mariolatria. Mas aqueles que entenderam que não, a resposta de Maria não foi dada por ela a Deus, mas foi dada por Deus a ela. Foi o Espírito Santo que abriu a vida de Maria para que ela pudesse receber esse ente divino que ela haveria de gerar. Portanto, a resposta de Maria, do ponto de vista da sua resposta, foi uma resposta livre e espontânea, mas não foi dada por ela a Deus, mas foi dada pelo Espírito Santo a ela. A mesma coisa acontece conosco. Nós respondemos ao senhorio de Jesus não como algo que é imposto sobre nós. Nós respondemos ao senhorio de Jesus como uma resposta livre, espontânea, alegre, prazerosa que o Espírito Santo faz por nós. Então, quando nós lemos alguns dos relatos bíblicos, eu terminei domingo passado uma exposição na carta de Paulo aos Filipenses, e eu fiquei impressionado assim, por não sei quantas vezes eu já fiz isso, mas assim, eu fui tomado por um sentimento de vergonha muito grande na medida em que eu li e meditava naquela carta, porque quando eu ficava pensando naquele contexto todo, Paulo foi preso no ano 58 em Jerusalém por uma acusação falsa, uma mentira que plantaram, e ele quase foi morto na rua. E aí, na madrugada daquela noite, depois de muita tensão, ele é levado às escondidas por um pelotão de mais de 500 pessoas. Você pode imaginar o perigo que Paulo estava correndo, até a cidade de Cesareia, onde ele ficou 4 anos preso, esperando que o governador Félix o libertasse, porque ele não tinha do que acusá-lo. Mas Félix queria propina, ele queria dinheiro. Um dos capítulos, se não me engano, 23 de Atos descreve isso, 24 ou 25, não sei, por ali. E Paulo não dava. Depois de 2 anos preso em Cesareia, com visitas constantes de Félix, que gostava de conversar com Paulo, muda o governador, chega Festo, e Paulo vê que a enrolação vai continuar. Ele então apela para ser julgado por César. E como cidadão romano, eles decidem que Paulo tinha esse direito, ele é mandado para Roma. E depois de uma viagem turbulenta, com naufrágio, fome, tudo aquilo, ele chega em Roma, fica durante um tempo numa prisão domiciliar, onde ele dependia dos irmãos para se alimentar, vestir, para ter seu cobertor, para ter tudo o seu material para escrever, etc. E depois de um tempo, quando foi se aproximando o seu julgamento, ele foi colocado numa cela perto do Fórum Romano. E segundo os historiadores, eram 2 celas, uma ficava num pavimento superior, e a outra entrava por um buraco e ficava dentro de um buraco com paredes de pedra, fétido, fedorento, porque não tinha sanitário, não tinha o que tem hoje. Roma não preocupava com seus prisioneiros. Para comer, para vestir, para se agasalhar, Paulo dependia da ajuda das pessoas de fora. E sabe quem iria julgá-lo? Nero. Nero era o imperador que entrou em 54, com 16 anos, sai do império em 68, suicidando com 30 anos, considerado um dos imperadores mais insanos, mais loucos, mandou matar a própria mãe, depois pediu para abri-la para ver de onde é que ele tinha vindo, matou seus 2 meio-irmãos, ele pôs fogo em Roma, botou culpa nos cristãos, porque ele achava que era um grande arquiteto e queria reconstruir Roma com o projeto que ele havia feito. Era um homem completamente insano, e Paulo seria julgado por ele. E Paulo escreve essa carta aos Filipenses, de dentro desse buraco, provavelmente. E nessa carta ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Termina essa carta dizendo: tenho tudo em abundância. Eu olho para aquilo e falo: meu Deus, tem tudo o quê? O que um homem dentro de um buraco daquele tem? Mas
Ele diz, eu tenho tudo, e meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. A carta mais pessoal, mais alegre, onde Paulo expressa a sua pessoalidade da forma mais profunda, o seu amor por aqueles irmãos. O que aconteceu com ele? É isso que o Espírito Santo faz. Quando Paulo, ali no nariz de Nero, ele diz que o único Senhor é Jesus Cristo. Quando ele diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, etc, etc. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive o de Nero, e confesse que Jesus é o Quírios, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só pelo Espírito Santo alguém pode dizer isso e pode viver desse jeito. Então o Espírito Santo, ele toma tudo aquilo que é de Jesus e o torna nosso. É isso que aconteceu na igreja no primeiro século. Quando a gente lê o martírio de Estevão, e ele sendo apedrejado, e ali no meio daquela chuva de pedras, ele ora. E o que ele faz na oração? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, era o Espírito Santo fazendo com que Estevão, naquele momento dramático da sua vida, testemunhasse Jesus Cristo. Eu li há muito tempo atrás um livro, não tem nada assim de muito exegético no comentário que ele fez, mas poeticamente falando foi a coisa mais linda que eu já ouvi. Porque Estevão tem a visão do céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita do trono de Deus. E esse cara comenta o seguinte, que é a única visão do trono de Deus onde o Filho do Homem aparece em pé. Todas as visões que aparecem no Novo Testamento, o Filho do Homem encontra-se assentado ao lado de Deus. E esse cara diz assim, é como se Jesus dissesse assim, vamos ficar de pé e vamos receber alguém que entendeu o que é viver cheio do Espírito Santo. Essa é a vida. É isso que Jesus veio fazer. Ele é o doador do dom. O Pai eterno doa ao eterno Filho o eterno dom do Espírito, para que o Filho doe esse dom do Espírito para todos nós, para que nós possamos viver como o Filho viveu, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.